Então, eu acredito que nós estamos ainda aprendendo, né, ainda mais o Brasil, que é um país de muita afetividade, as pessoas têm, o hábito de se abraçarem, de se tocarem. Eu acho que está sendo muito difícil, especificamente aqui no Brasil, ter que lidar com uma pandemia em que você não pode tocar o outro, quanto mais, fazer qualquer tipo de contato físico. Então, eu acredito que seja um impacto social e psíquico muito grande, porque nós somos um país do afeto, né, nós somos um país de toque físico, nós não estamos acostumados a esse tipo de isolamento. Eu acredito que o maior impacto psicológico para essa questão, se diz respeito a não poder sair por uma imposição, que nós não estamos acostumados. Nós somos uma geração que não viveu guerra, né. Eu estava acompanhando um documentário sobre a guerra na Bósnia, e o rapaz dizendo que durante a guerra na Bósnia eles não saíam de casa. Então eles ficavam lá lendo à luz de velas e ficavam com medo de bombardeios. As pessoas estavam acostumadas com confinamento por uma questão de guerra. Nós nunca passamos por isso aqui no Brasil. E a grande questão é que nós estamos diante de uma percepção de que a vida parou, só que a vida não parou. A vida está numa outra modalidade, a modalidade de ficar em casa, né? A modalidade de se restringir às suas ações, que acostumadas à rotina, a gente fazia outras coisas. Então a vida não parou. Então essa percepção de que a vida está parada, de que minha vida parou, que as coisas não estão funcionando, dá uma sensação de desespero para muitas pessoas, que a impressão que elas têm é que a vida parou e que elas não vão poder recuperar o tempo perdido. Eu acredito que essa é a maior sensação de angústia das pessoas, achar que a vida não está passando, ou que a vida está passando, mas que ela não está conseguindo ter ações particulares ou pessoais dela. Nós precisamos parar por uma imposição que não foi uma escolha nossa. Eu acho que acredito que a grande angústia é essa, ter parado sem que isso fosse uma escolha. E acredito que isso é um atravessamento emocional muito violento, né? Muito agressivo. Ter que parar, parar de ter contato, ter que parar de ver as pessoas por uma imposição de fora e que se tornou uma prisão. Então, a casa, em vez de se tornar um lugar prazeroso, que eu volto depois de um dia de trabalho, se tornou uma prisão para muitas pessoas, que eu não volto para casa. Na verdade, eu não saio de casa. E não poder sair de casa, não poder estar com outras pessoas, para muita gente é extremamente angustiante, porque não é uma escolha estar em casa, é uma imposição de estar em casa. Acredito que isso é um dos grandes sofrimentos. A outra questão, eu acredito também que, por conta dessa imposição, as pessoas terminam hostilizando também, tentando encontrar um culpado para essa pandemia, hostilizando, seja os governantes, hostilizando do país de onde surgiu isso, e aí termina hostilizando também os que estão na sua casa. Foi considerado que aumentou o número de agressões físicas domésticas por conta do confinamento. Eu acredito que as pessoas ainda não aprenderam o convívio cordial de ideias dissonantes no mesmo ambiente. Agora, eu acredito que nesse momento a igreja tem um papel preponderante, né? Porque nós precisamos utilizar de técnicas que até então nós não fazíamos uso para ter contato com nossos irmãos. Eu me lembro que eu lia livros na década de 80, o 1984, que até que deu origem ao Big Brother, né? Um livro do George Orwell, um outro livro do Zoeni Ventura chamado Não Verás País Nenhum, Admirável Mundo Novo, 1968, O Ano que Não Terminou, esse sim é do Zoeni Ventura, né? O outro é do Ignácio de Loyola de Brandão, Não Verás País Nenhum é do Ignácio de Loyola de Brandão e 1968, O Ano que Não Terminou, de Zoeni Ventura. Esses livros eram livros que apontavam, né, o de 1968 não era sobre o passado, é sobre o ano de 68, o ano que não havia terminado. E talvez alguém escreva sobre 2020, o ano que não aconteceu, ou o ano que aconteceu muitas coisas. Vai depender da percepção de cada um. Que ano é esse, né? Que ano de 2020 é esse? E eu me lembro que eu via aqueles filmes de Star Wars que as pessoas apareciam por holograma, né? Elas não iam pessoalmente, mas apareciam por holograma. Enfim, o futuro chegou e eu acredito que nós que somos do século XX, que estamos na beira de 40, 50 anos, 30 anos, estamos tentando entender ainda o que é isso, né? Estar presente sem estar presente, estar em contato sem estar em contato, essa dualidade de estar e não estar. O que significa estar presente? Essa também é uma angústia de saber lidar com esse novo que até então a gente não sabia que existia de fato ou que um dia viria a existir. Então, são muitas coisas que estão escondidas nessa questão da pandemia. O que nós seremos depois dessa pandemia, ninguém ainda sabe, né? As relações comerciais, o preço das coisas, né?
o trabalho, a forma de trabalhar, a forma de encarar a vida, a forma de encarar as relações, a forma de encarar a família, a forma de encarar a igreja, né? Como é que igreja é essa? A igreja ela é visível, ela é está todo mundo junto, ou podemos continuar sendo igreja, cada um na sua casa? Quer dizer, tudo isso é um processo que nós estamos aprendendo a ruminar junto com a pandemia. Na verdade, o coronavírus veio chegando, violentando uma série de redes em que nós estávamos nos apoiando, em que nós sabíamos viver, uma forma, um modus operandi em que nós estamos acostumados a viver e que a pandemia transformou em outra coisa. E essa outra coisa, a gente não tem o formato dela, ela ainda está sendo construída. Basicamente, eu acredito que é isso, né? A sensação de angústia que nós temos não é só o medo de pegar o vírus, não é só o medo de ter o Covid, não é só o medo de ficar doente, mas é o medo de não saber que modo é esse de vida que a gente está vivendo. Que modo é esse que a gente está sabendo administrar dentro de nós mesmos, uma realidade que até então era desconhecida. Então, não é só medo do coronavírus, né? Não é só medo do vírus, mas é um estranhamento, acredito que essa é a palavra certa, né? É um estranhamento diante desse novo que a gente não tinha tido contato e que a gente está aprendendo ainda como viver e como a sobreviver num mundo completamente diferente, desfigurado, desconfigurado, sendo configurado numa realidade que até então para nós era desconhecida. E aí eu estou aberta para as perguntas, né? Então, os irmãos que estamos assistindo podem interagir, colocando as suas perguntas. Eu também tenho algumas perguntas aqui. A sua fala, assim, no início, trouxe várias provocações que eu achei interessantes. Eu queria até resgatar uma primeira pergunta, minha irmã, voltando àquele evento em que nós nos conhecemos, né? Quando falávamos sobre violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher. E pensando que o lugar onde muita violência às vezes ocorre contra a mulher é em casa, e nesse momento, pelo isolamento social, os homens, né, encontram-se em casa com as suas esposas, eu queria que você trouxesse alguma fala nesse sentido para nos ajudar a lidar com essas questões. O que você teria de orientação nesse momento em que estamos atravessando, em que a gente sabe que a violência doméstica é uma realidade, né? E que, de forma abrupta agora e arbitrária, nós precisamos ficar em casa em isolamento. Que orientação você traria, experiências nesse sentido? Então, eu acredito que a questão da violência, seja de que ordem for, existe um livro muito interessante chamado Transformação da Intimidade. É um livro interessante de um inglês em que ele fala como é que aumentou o número de notificações de violência contra a mulher. Esse é um histórico longo, mas pensando nesse momento que estamos vivendo agora, a questão da violência ela tem duas faces, né? Existe a violência física e a violência verbal. A violência da mulher é uma violência verbal, enquanto a violência do homem é uma violência física, que é a única que lhe restou, já que todas as outras prerrogativas masculinas foram tomadas, né? O homem era o único provedor, o homem ele era aquele que determinava e dava a última fala, ele era a autoridade, e quando todas essas prerrogativas foram tomadas, a única coisa que lhe restou foi a violência, foi a força física, né? Então, talvez para marcar um território, ele se utilize dessa violência para mostrar que ele ainda está vivo, digamos assim. Mas eu acredito que a grande questão é que o nosso país é um país violento. O Brasil é um país extremamente violento. As pessoas têm uma percepção equivocada sobre violência e elas confundem o fato de nós sermos passivos politicamente com o fato de sermos pacíficos. Nós não somos um país pacífico, somos um país violento, extremamente violento. A grande questão é que a casa tem que ser um lugar seguro. E aí eu falo agora para os cristãos que estão ouvindo a live, né? A casa tem que ser um lugar seguro. Lá em 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz que os homens devem tratar as esposas como vaso mais frágil, como cordeiras em Cristo, sem a qual as orações deles não serão atendidas. Ou seja, Deus não ouve oração de um homem que violenta fisicamente a sua esposa. E aí a casa tem que ser um lugar seguro. Eu tenho que me sentir seguro em casa. Então, um homem tem que prover a segurança no seu lar. Ele tem que ser uma pessoa que tem que ter inteligência emocional para lidar com as adversidades, até porque para o homem também ficar confinado
pela cultura em que vivemos, para um homem ficar confinado é mais violento do que para uma mulher ficar confinada. Nós temos uma cultura que diz que a mulher é a rainha do lar, né? A mulher é a dona de casa. Ninguém diz que o homem é o rei do lar, nem que ele é o dono de casa. Então já é uma violência para o homem ser mantido em casa o tempo inteiro, porque o homem sempre foi aquele que saía da caverna para caçar o javali, e de repente ele nem pode ir para a floresta. E aí eu acredito que, de alguma forma, estar em casa o tempo inteiro para os homens é uma situação de violação, né? Uma violência àquilo que ele foi preparado a vida inteira. Antropologicamente, o homem sempre foi aquele que saiu de casa, aquele que saiu para prover. E, de repente, ele não pode mais sair. Então, essa angústia do confinamento já provoca nele uma reação que pode torná-lo agressivo. Então, o que eu queria sugerir é que eles encontrassem uma forma de fazer coisas que eles se agradem de fazer. O homem, se souber tocar um violão, vai tocar um violão, que ele se vai ler um livro ou que ele vai ver um filme. Vai chegar uma hora que isso vai esgotar também e já ter que se readaptar de alguma forma. Mas que sempre se lembrem disso. A casa tem que ser um lugar seguro para a mulher, um lugar seguro para o homem, um lugar seguro para os filhos. Agora, quando a gente sabe numa realidade brasileira, né, de muitas pessoas que moram em comunidades que já são violentas e que moram em casas muito pequenas, com poucos cômodos, eu acredito que isso também é um espaço difícil de administrar isso. Então, tem que ser uma administração de cunho emocional. Eu sempre lembrar de que a casa, minha casa, tem que ser um lugar seguro. As pessoas têm que dormir e acordar pensando nisso. A minha casa tem que ser um lugar de segurança. Eu tenho que proporcionar na minha casa um espaço agradável para todos que moram ali, porque a nossa casa não pode ser um posto de gasolina, que a gente vai lá, abastece, né? É, dá um banho no carro, como se fosse nós mesmos, e saímos. A nossa casa não é um posto de abastecimento, a nossa casa é um lar. Então, ter sempre essa percepção: a minha casa precisa ser um lugar seguro. Ok, e seguindo nessa temática ainda, minha irmã, você trouxe uma palavra também que é o estranhamento, né? O estranhamento, ou seja, agora a gente tem, em alguns casos, não são todos, claro, mas em alguns casos nós temos homens que estão em casa e que estranham, né, a vida do lar, né, a vida doméstica. E aí, eu até semana passada eu comentei com a Denise também, que estava conosco, e comento com você aqui uma frase que às vezes a gente ouve. Não, mas eu estou ajudando a minha esposa. Então, perceba, nessa frase a gente entende que as atividades domésticas são da mulher. E o homem, no máximo, ajuda e quando muito. Né? Então, na realidade de hoje, onde a mulher trabalha, o homem trabalha, esse dado, né, das atividades de casa ser somente da mulher e o homem somente ajuda e não divide as atividades, essa questão do estranhamento com a vida agora nesse ambiente de isolamento social. Você poderia desenvolver um pouco mais sobre esse estranhamento nesse momento? Sim, eu acredito que a questão do estranhamento, ela acontece porque é uma realidade que até então ela era uma. Eu sempre brinco com as pessoas o seguinte: existem dois desenhos muito são ícones, né, sobre família, são desenhos norte-americanos, os Flintstones e os Jetsons. Os Flintstones é um clássico que as pessoas gostam muito mais do que os Jetsons, porque as pessoas se identificam mais com o Fred Flintstone do que com o pai do clã Jetsons. Na família Jetson, nem é mulher nem homem fazer doméstico, é um robô, né? E na família do Fred Flintstone, o Fred chega e dá um pontapé na porta e começa a gritar: Vilma, né? A Vilma sai correndo para servir o Fred. Aquilo, na verdade, representa, né, uma representação, digamos assim, do que as pessoas imaginam do que seja uma família, né? O pai chega e ele dá um pontapé na porta e chama para a esposa para servi-lo. Desconstruir isso é muito difícil. Eu acredito que para alguns homens não é nem uma má vontade, esse estranhamento é um estranhamento ancestral. Não se muda essa percepção de uma hora para outra. A gente não vai fazer as pessoas engolirem goela abaixo uma coisa que elas não estão acostumadas. É um estranhamento que tem a ver com o processo geracional. Nós já estamos aí há muito tempo com a mulher trabalhando fora de casa, mas ainda diante da realidade que a gente tem com a história da humanidade, ainda é um dado novo da família mediana, porque a mulher sempre trabalhou, né? A mulher, desde os tempos bíblicos, a gente vai ver que Raquel, Rebeca, Zípora eram pastoras de ovelha, Débora era juíza, né? Profetisa,
A gente vai ver que Lídia vendia púrpura, mas a família mediana, né, aquela família que representa a família que a gente conhece, a família clássica, quem trabalha é o homem, a mulher ela trabalha dentro da casa, administrando os recursos dentro da casa. Então, de uma forma ancestral, a gente vai construindo um saber, uma memória que é difícil ser desconstruída. Eu nem culpo os homens, nem culpo as mulheres, acho que aqui não cabe um discurso nem feminista nem machista, mas é difícil desconstruir aquilo que há muito tempo eu aprendi como sendo uma verdade. Então, quando a gente começa a falar desse lugar do homem dentro de casa, do que fazer em casa, alguns homens entram até em depressão, porque eles não encontram lugar para si em casa. Para eles, lavar uma louça é um processo de diminuição. E não é que ele seja ruim, ou que ele seja malvado, ou que ele seja um ignorante. É esse lugar que para ele é um lugar desconhecido. Porque até então a construção mental, o padrão mental que a gente tem, é um padrão mental de que esse homem é um homem que vai esbravejar lá fora, ele vai brigar lá fora, ele vai brigar contra o rinoceronte, contra o dinossauro, e hoje, né, contra o homem malvado, ele vai brigar para correr atrás da provisão para sua família, ele vai brigar lá fora, ele vai mostrar que ele é forte. E lavar louça não precisa, não exige uma força minha, né? Varrer uma casa, eu não tenho como mostrar minha força, minha masculinidade varrendo a casa. E eu me sinto fragilizado com isso. E isso não é nenhuma percepção ignorante, é simplesmente uma desconstrução mental que eu preciso me submeter para entender que fazer essas coisas faz parte do lugar onde eu moro. As mulheres também, quando foram trabalhar fora de casa, foi um processo também de construção, porque, na verdade, parecia que era uma concessão. Ela vai trabalhar fora para agregar, ela vai trabalhar fora para comprar suas coisinhas, né? Ou ela vai trabalhar para fora para poder compor, ou para ter uma realização profissional, que muitas vezes se coloca isso, e nunca como alguém que está de verdade levantando o padrão financeiro da família junto. Então, esse lugar de que a mulher foi trabalhar para se realizar, quer dizer, então o homem não pode ter realização, quer dizer, o que na verdade está se dizendo com isso, né? A mulher trabalhar é um up, o homem trabalhar é uma obrigação. Então, é esse estranhamento, um estranhamento tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Só que para o homem foi um estranhamento produzido de uma forma muito mais violenta, porque a mulher não precisou sair totalmente do seu lugar. Mas um homem que precisa, né, ou se vê dentro de uma situação em que ele vai dividir, né, as tarefas domésticas, ele se sente estranhando porque é uma desconstrução de um padrão mental que existe há milênios, de que um homem é o provedor, ele que vai lá caçar, ele que vai lá trazer, e de repente ele dentro de casa, ele se apequena diante dessa função, fazendo coisas que não demonstram o quanto ele é forte, o quanto ele é poderoso dentro de um espaço doméstico. Quantas coisas relacionadas, então, com o cuidado, com as emoções nessas suas palavras agora, minha irmã. Eu gostaria de, antes de colocar a próxima pergunta, só destacar aqui algumas pessoas, não vou citar todas, tá? Mas só citar algumas pessoas que estão nos acompanhando, o nosso irmão Paulo Roberto Cunha, irmã Edviges, a Andréia Tostes, Andréia, Deus abençoe, Rafael Figueiredo, Ronald Rocha, que coloca aqui que é da época do pastor Tércio Cunha. Um abraço, meu irmão. Adriana Loyola, Berenice Araújo, Rosa de Jesus, Regiane Pereira, Cleonice Costa, Francisco, que Deus esteja abençoando a todos. E eu vou colocar agora uma pergunta aqui da Rebeca, minha esposa. Beijo, meu amor, te amo. A Rebeca coloca aqui uma pergunta, a seguinte: o estresse da situação atual prejudica o planejamento do ano, ou seja, estudos, férias e etc. Ou o sentimento de frustração pode acabar se sobrepondo à vontade de manter uma postura positiva diante da vida. Que orientação você daria para conseguir manter o foco diante dessa realidade? Então, a grande questão é o seguinte: a palavra estresse é uma palavra que a psicologia pegou emprestada da física. Que a palavra estresse, ela quer dizer esticamento, né? O ferro, o aço, ele é esticado até ao seu limite e depois ele volta ao estado normal. O estresse é quando suas emoções são colocadas em limite, né? Você está sob uma situação de
como é que eu posso dizer, de pressão. Na verdade, o estresse acontece em situações de pressão, e a gente tem que pensar que essa pandemia chegou desconstruindo o nosso calendário, não tem o que fazer. E aí eu preciso procurar coisas positivas nisso, e aí tem uma palavra muito interessante que a gente usa, que é a palavra ressignificar. O que seria isso, né? Como é que eu vou ressignificar o que está acontecendo comigo? Como é que eu posso ressignificar esse momento? Porque eu venho de um padrão em que eu tenho férias marcadas, viagens programadas, né, viagens pagas, né, formaturas e casamentos. De repente, tudo isso fica suspenso. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho que ressignificar, porque isso poderia acontecer em outra circunstância. Eu posso ter programado uma viagem e, de repente, eu fico doente. Eu posso ter programado e me casar e, de repente, um dos cônjuges, o futuro cônjuge, adoece ou alguém é atropelado, enfim. É que nós estamos considerando a pandemia como uma questão maior do que a própria vida, e não é. É uma circunstância, vai durar talvez algum tempo, a gente não tem controle de saber quanto tempo ela vai durar, mas é uma circunstância. A grande questão é que nós estamos colocando a pandemia como foco, quando na verdade o foco não é a pandemia, é a vida. Quando nós colocarmos a vida como foco, não a pandemia, nós saímos dessa zona do estresse. Isso é que eu chamo de ressignificar. Como é que eu posso ressignificar esse momento para não ficar estressado? Eu coloco a minha vida em foco, não coloco a pandemia. Minha vida é maior do que a pandemia. Então, quando eu coloco a pandemia, eu não poder viajar por causa da pandemia, meus negócios vão cair por causa da pandemia, e aí eu coloco o meu foco no problema e não na solução. A forma de não me estressar profundamente com esse momento, em algum momento a gente vai se estressar mesmo, mas disso não dominar minha vida, não dominar meu dia, não dominar minha semana, não dominar o tempo inteiro da minha mente, é entendendo que eu preciso ressignificar esse momento como sendo uma circunstância e não como minha vida inteira daqui para frente está comprometida por causa disso. Como eu falei, nós não somos aqui no Brasil acostumados com guerra. Mas eu estava aqui hoje conversando com meu marido e lembrando que já teve ocasiões em que a Olimpíada foi suspensa na época da Segunda Guerra Mundial. Esse ano foi suspensa de novo. Nós não estamos numa guerra visível, mas estamos numa guerra invisível contra um vírus que a gente desconhece, inclusive o protocolo dele. Cada hora aparece um sintoma novo. Então, o que acontece? Eu preciso ressignificar esse momento pensando o seguinte: a minha vida continua apesar da pandemia. De que forma? Não sei, ainda estou aprendendo, assim como outras situações. Essa pandemia é muito interessante para a gente pensar que a gente sempre pode fazer diferente. Essa é uma forma da gente sair do estresse, tirar o foco do problema e colocar na solução. Como nós estamos fazendo agora. A essa hora nós estaríamos na igreja e nós estamos aqui fazendo uma live. Essa é uma forma de ressignificar esse momento, viver de uma outra forma, viver sob uma nova circunstância. A pandemia é uma circunstância, a pandemia não é a nossa vida. Muito bom, muito bom. Obrigado por essa orientação. Espero que tenha respondido aí a pergunta da Rebeca. E se mais alguém tiver pergunta, é só colocar aí que a gente vai estar transmitindo aqui para ser respondida. E eu queria voltar aqui numa fala que você trouxe sobre o lidar com a dualidade. E você colocou agora que nós estamos ressignificando, né? Ou seja, nós estaríamos em nossas igrejas e agora nós estamos aqui ressignificando esse momento das 18 horas, né? Que normalmente, né, nas igrejas batistas, é um momento de educação, né, um momento de crescimento, né, dentro da nossa realidade espiritual. E nós estamos aqui ressignificando esse momento. Então, eu queria fazer uma pergunta para você sobre esse nosso momento, né, e essa dualidade que a gente vive entre o virtual e o presencial, né? O que é real, o que é irreal, até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente não pode ir, até que ponto o virtual pode prejudicar o presencial, até que ponto eu devo abandonar o presencial, enfim, essa dualidade que a gente vive entre virtual e presencial, já que o momento de excepcionalidade nos impõe essa realidade, né? Então, queria que você, se puder, desdobrasse um pouquinho mais sobre essa dualidade que a gente vive hoje. Ok. Bem, o que para nós é uma exceção, para muita gente já é a realidade há muito tempo, né? Tem muita gente que já está trabalhando no home office há muito tempo, já está fazendo disso há muito tempo o seu ofício. O que na realidade para algumas pessoas já é uma rotina. A grande questão eu vou pensar agora na questão que nos atinge diretamente, que é a questão igreja.
Então agora nós vamos acostumar, cada um ficar na sua casa e vamos congregar assim. Não, nós estamos numa situação de excepcionalidade, né, de exceção. Em casos de exceção, existem várias situações que são previstas, inclusive, na lei. Em caso de exceção, fazemos isso, em caso de exceção, fazemos aquilo. Para isso existe exceção. É aquilo que está fora da rotina. A nossa rotina, ela será muito bem-vinda quando ela for retomada. Nós não seremos mais os mesmos quando sairmos da pandemia. Nós estaremos conhecendo uma outra realidade. Agora, a presença virtual nunca será a presença real. Existe uma diferença entre realidade e verdade. Nós estamos agora presentes de verdade enquanto estamos fazendo essa live. Mas isso não é uma realidade factual no sentido físico. E é interessante a gente pensar isso, porque nós estamos realmente presentes? Não, mas estamos verdadeiramente presentes. Então, é essa dualidade que é interessante a gente pensar. Desculpe. Então, quando acabar a pandemia, nós sairemos do mundo virtual para o mundo real. Mas não estamos agora vivendo uma vida fictícia, que é interessante a gente fazer essa desconstrução. Existem várias situações que estamos vivendo. Estamos vendo uma dualidade entre o mundo virtual, que é o mundo verdadeiro, mas que não é o mundo real. Qual é o ideal? O ideal é estarmos vivendo o mundo real, estarmos todos juntos, né, fisicamente juntos. Então, quando saímos da pandemia, nós saímos do mundo virtual, que é verdadeiro, não é mentiroso, não é fictício, mas que não é o real, né, do fato, do contato, né, do materializado. Então, a gente tem que pensar que nós estamos no virtual, estamos aprendendo o mundo virtual. Eu acho que a possibilidade de nós aprendermos essas duas possibilidades. Estamos no mundo estamos vivendo uma verdade, mas que não está materializada no mundo físico. E a importância da materialização do culto, ela é importante porque nós estamos numa comunhão física em que podemos ter contato com o irmão, de modo que podemos abraçá-lo, podemos conversar com ele. E outra coisa que é importante, que o mundo da internet, ele não é um mundo absolutamente sigiloso. Algumas pessoas começam a ficar até arrepiadas quando a gente fala isso, mas existe a nuvem, né? E nada que vai para a internet se torna absolutamente sigiloso. Então, quando nós não podemos encontrar um ao outro e falarmos no ouvido do outro, abraçarmos o outro e precisamos o tempo todo falarmos virtualmente, uma parte da nossa característica humana, né, de termos confidencialidade, foi para o espaço. Então, até a gente pensar, né, de que a gente está perdendo uma coisa que até então era preciosa para nós, que é a questão da confidencialidade. E o espaço físico, ele precisa ser preservado, porque ele foi construído a duras penas. Durante muitos e muitos anos, cristãos do mundo inteiro sofreram para poderem se reunir fisicamente. E existem coisas que não poderão ser feitas virtualmente. Não existe abraço virtual. Isso não existe. Eu posso simbolicamente mandar um abraço para alguém, eu posso simbolicamente mandar um beijo para alguém, mas eu não estou beijando essa pessoa, eu não estou abraçando essa pessoa. Então, existem coisas que não vão poder continuar sendo virtuais, graças a Deus, porque nós somos humanos. A palavra humano significa aquele que vem do humus, da terra. Nós precisamos do material, nós precisamos do mundo físico, e essa dualidade vai nos permitir entender que podemos viver em situações diferentes, mas que o ideal, o mundo exige que nós tenhamos a realidade física materializada para muitas questões. Não existe operação cirúrgica virtual no sentido de que não tem ninguém, nem humano presente, né? O médico pode até fazer uma operação laser, né, através da tecnologia, sem colocar a mão na cirurgia especificamente, mas precisa de um médico, precisa de alguém para conduzir a maca. Ainda que no futuro a gente tenha robôs para conduzir a maca, a gente tenha a robótica para fazer muitas coisas, mas existem situações que vai precisar do humano e aí essas coisas não vamos poder abrir mão. Então, nós vamos precisar ainda que o ser humano
tem essa realidade, está presente no mundo físico, e isso é uma coisa que pandemia nenhuma vai poder tirar. Muito bom, muito bom. Como falamos, né? Gostaríamos que essa conversa fosse pessoalmente, né? E Para podermos ter o contato, mas infelizmente o momento de excepcionalidade não nos permite e a gente se ressignifica, como aprendemos aqui, né? sim, Minha irmã, a gente tem aqui mais pessoas participando, aqui a Sônia Bastos, a Cleonice Costa disse que gostou da resposta, a Auridete Conceição também, Ana Maria Gonzaga e o pastor Osíris, nosso pastor presidente de nossa igreja, está fazendo a seguinte pergunta, minha irmã: como a igreja pode atuar nesse momento para abençoar a saúde emocional de nossos irmãos? ótima pergunta. Ótima pergunta, porque eu acredito que a igreja é o nicho mais sagrado, é a palavra sagrado nesse sentido separado. E especialista para poder dar resposta às pessoas, porque as nossas respostas, né, e Pedro fala que nós devemos ter resposta para dar razão da esperança que é em nós, de mostrarmos às pessoas que, apesar da pandemia, há uma esperança. Nós temos uma série de textos bíblicos que nos deixam numa situação bastante esperançosa e confiante em Deus. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E vários outros textos que a gente pode recorrer à palavra, os salmos estão repletos de afirmações esperançosas sobre a nossa vida. E de que forma que a gente pode fazer isso? Olha, esse é um momento espetacular, esse é o momento da igreja. Não tem discurso político, não tem discurso sanitarista, não tem discurso médico, não tem discurso de ninguém que seja superior ao discurso da igreja. Qual é o discurso da igreja? Nós temos um Salvador, nós temos a esperança, nós temos a palavra de Deus, nós temos a fé. E aí, nós temos que recorrer ao que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós temos que nos conformar com o mundo do desespero, nos conformar com o mundo no medo de perder a nossa fé, nos conformar com o mundo com a forma de sairmos por aí correndo buscando soluções, porque a nossa solução está em Deus. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vemos que nas passagens bíblicas, aliás, a Bíblia é um livro muito interessante, porque a Bíblia tem uma proposta profética, ela tem uma proposta devocional, e ela tem uma proposta histórica e uma proposta de esperança. E nesse momento, quando abrimos a Bíblia como um livro de esperança, nós podemos ver que em vários momentos em que o povo se via sem saída, eles sabiam que a saída estava em Deus. É quando a gente lembra o salmista que diz, né? Eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Esse momento, pastor Osíris, é o momento da igreja. Nós nos colocarmos presentes na vida das pessoas através da tecnologia, é óbvio, né? Essa presença que eu falo, né? Essa modus operandi virtual, e dizer para as pessoas que há esperança em Deus. Todas as formas humanas de saber lidar com uma doença, de lidar com a guerra, de lidar com a falência econômica, ela não encontra saída a não ser em Deus. Então, esse é o momento da igreja. Se há um povo separado, eleito, instruído, né? E que tem uma palavra de esperança para esse momento, esse chama o povo de Deus. E a igreja é um lugar espetacular, porque a igreja é um lugar onde não há diferença étnica, onde não há diferença ideológica, onde não há uma diferença de parentesco, onde não há prerrogativas humanas. A igreja é um lugar de acolhimento, onde você, aceitando a Cristo como Salvador, você pode chamar o outro de irmão. A igreja é a grande irmandade em que Deus criou na terra uma família, onde todos podem ser acolhidos. Então, esse é o momento da igreja. É o momento dos crentes se levantarem para orar, clamar e dar esperança. Muito bom, muito bom. Então, a mensagem de esperança que a igreja traz consigo, né, minha irmã? Muito bom. Vou trazer aqui uma outra pergunta, que é do nosso irmão Luiz Fonseca. E ele traz a questão dele enquanto casado. Ele é casado e ele diz que nesse momento, né, ao visitarem ou entrar em contato, enfim, com os pais, eles não podem chegar perto.
né, eles têm que se manter distante do portão, né, para atender alguma demanda. Enfim, não sei qual é exatamente aqui de compras, de alimento, enfim, ele tem que atender uma demanda, sendo que tem que ser feito à distância. E ele coloca que a questão, nem um abraço, né, pode dar aos pais, né, nem nada, né, tudo à distância, né, respeitando para não ser um agente de contaminação do seu ente querido. E ele tem colocado aqui que a esposa dele, ela tem ficado um pouco triste com essa situação, né? O choro vem aos nossos olhos nesse momento, a lágrima vem, somos humanos, amamos as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, e ele tem pedido aqui alguma ajuda para esse momento dele com a esposa, né? Para que um possa fortalecer o outro nesse momento de afastamento dos seus entes queridos. Ah, que coisa legal, né? Mas uma coisa que eu acho muito bacana nesse momento de a gente pensar é que é na escassez que a gente produz as coisas, né? Às vezes, com a possibilidade de abraçar sempre, a gente não abraça. E agora que a gente não pode abraçar, que pena, não posso abraçar. A gente talvez nem cumprimentar tantas pessoas, agora que a gente não pode, que pena, não posso cumprimentar. E aí eu queria dizer o seguinte: é muito bom de pensar na palavra que eu usei anteriormente sobre ressignificar. Imagina uma família que está longe, né, morando em outro país. Não vai poder abraçar. E o que eles fazem? Eles escrevem cartas, escrevem textos. Existe uma série de formas de nós manifestarmos o nosso apego às pessoas, o nosso afeto. Não existe só a forma física, né? Tem até um livro interessante do Gary Chapman chamado As 5 Linguagens do Amor. O afeto, o contato físico com muitas pessoas é a linguagem de amor mais importante, mas não existe só essa. E eu queria sugerir para o Luiz que dissesse à sua esposa que mandasse mensagens, áudios para os seus pais, que mandasse mensagem, papai e mamãe te amam muito, gostaria de te abraçar agora, mas não posso, porque a gente entende que esse momento não é possível, e não te abraçando, estou demonstrando amor por você, porque dessa forma eu estou evitando contágio. Eu acredito que talvez ela tenha um padrão mental, né, de que só pode demonstrar afeto se abraçar ou se tocar. E eu queria sugerir de que ela encontrasse uma outra forma de mostrar afeto que não seja essa. A nossa única forma de afeto não é abraçando uma pessoa. A gente pode mostrar afeto para essa pessoa dizendo o quanto ela é importante, o quanto nós a amamos, o quanto ela é importante na nossa história, nossa trajetória. É um filho que vai levar compra para os pais, que vai no portão. Nossa, isso é uma demonstração de carinho enorme. E aí eu acredito que seja, ela tem uma percepção equivocada desse momento, de se sentir talvez culpada ou excluída desse afeto, que é equivocada. Então, ressignificar esse momento é o seguinte: não posso ainda, mas vou poder depois. É a história que eu falei. Imagina em países onde alguém se viaja para outro país, como é que fica, né? Alguém que vai morar em outro estado não vai poder fazer isso sempre. Então, imaginar que nós estamos numa viagem, né? Nós estamos numa viagem, estamos num outro país, estamos em outro estado, e que não é possível esse contato físico agora, mas que vamos poder depois. E depois, esse depois vai chegar, mas esse depois só vai chegar se eu fizer a coisa certa. Se eu não fizer a coisa certa, não vai ter nenhum depois. E essa é a mensagem que as pessoas precisam ter. Eu preciso fazer a coisa certa agora para eu garantir o depois. O depois é estar com minha família, abraçar minha família, beijar minha família, mas para eu garantir esse depois, eu preciso fazer o agora, o certo. Muito bom. Nós temos aqui mais algumas perguntas, sendo que o nosso horário já está caminhando, né? 19 horas a gente tem o nosso culto da noite. Então eu vou fazer mais essa, e se der, a gente faz a próxima, tá bom? Se não der, a gente já parte para o momento de encerramento final. E a Rejane, ela traz uma pergunta aqui, que ela diz que está voltando de férias, né? Ela vai voltar a trabalhar. Então a pergunta dela está relacionada com o trabalho, né? O lidar com o trabalho. E ela fica preocupada, né, ao Oi, o voltar. som está saindo. Você não está ouvindo, não? Está ouvindo agora? Ouviu? Ouviu? Miriam? Alô, som? Tá ouvindo, Miriam? Alô, Miriam? Oi, o som não está saindo. Não tá ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Ah, não? Peraí, deixa eu sair e voltar de novo então, ver se vai sair o som para você. Só um momentinho. E agora a Miriam caiu. A Miriam caiu. Deixa eu pedir para ela retornar aqui, entrar novamente, para a gente ir para as perguntas finais e encerrarmos. Peço aos irmãos que aguardem só um momentinho. Só um instante, por favor.
Tá tão gostoso, né, ouvir a nossa irmã falar. Só um instantinho, por gentileza. Só um instante. Ela já viu aqui a minha mensagem. Vamos ver se ela consegue retornar para a gente partir para as respostas finais e encerrarmos a nossa live de hoje. Tá tão bom, né, meus irmãos? Olha aqui, tá voltando a nossa irmã. Opa, deixa eu colocar aqui de novo, só um momentinho. Tá ouvindo agora? Peraí, 3, 2, 1. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Beleza, então voltou. Tá tão bom ouvir você, minha irmã. Poxa, vamos finalizar então com essa última pergunta, né, que a Regiane coloca em relação à volta ao trabalho. Ela está de férias, voltará ao trabalho. Ela coloca aqui a palavra paciente, né, no meio da fala dela, ou seja, entendo que ela trabalhe com pessoas que possam estar doentes, em hospitais, enfim, algo relacionado, e ela está preocupada com o retorno para o trabalho e uma possibilidade de, quem sabe, se contaminar, né, e levar para dentro de casa, né? Então, traz essa ansiedade, essa preocupação. O que você poderia falar para quem está indo trabalhar e retornando para casa, né, nesse período agora? E ansioso por conta disso. Ok. Bem, essa é uma questão que eu também vivo, né? Eu trabalho em um hospital. E trabalho em hospital e a gente fica naquela ansiedade. Apesar do hospital que eu trabalho ser maternidade, a gente recebe pessoas que vêm de muitos lugares do Rio de Janeiro que pegam trem, pegam BRT. O que eu digo a essa irmã é para seguir todos os procedimentos que as pessoas já estão ensinando. O Ministério da Saúde diz, né? Você tira a roupa antes de entrar em casa, se tiver um quintal. Quando eu falo tirar a roupa de casa, não ficar pelado na rua, né? Mas assim, tentar não entrar pela porta principal. E assim, não tem o que fazer a não ser tomar os cuidados possíveis. Ninguém tem uma bola de cristal e dizer assim, olha, ninguém vai pegar se fizer essa e tal coisa. O que nós precisamos, enquanto pessoas sensatas, é fazer toda a parte possível para evitar o contágio. E fazer toda a parte possível para evitar o contágio também para contaminar as pessoas da nossa casa. Agora, essa ansiedade vai nos perseguir durante um tempo, até a gente descobrir de que forma essa doença realmente ela se espalha, porque ainda está sendo construída uma percepção de contágio, né? A gente não tem muita clareza. Ah, é um vírus que fica no ar. Ah, eu preciso passar gel na maçaneta da porta onde eu trabalho, mas aí vem outra pessoa e bota lá a mão de novo, eu preciso passar álcool gel de novo. Você tem que fazer os procedimentos que são concernentes a isso. Eu acredito que os hospitais já estão disponibilizando equipamentos para evitar, né, máscara, luva, né, aquele capote, para evitar o contágio. Pelo menos estão sendo feito isso aqui no Rio de Janeiro, não sei de onde você está falando, mas aqui no Rio de Janeiro já estão fazendo isso nos hospitais. Inclusive para evitar o contágio do pessoal que está na linha de frente, que são os profissionais de saúde. Agora, nós precisamos também desmistificar algumas coisas. Existe uma série de doenças que nós estamos expostos o tempo inteiro, e como eu vi de um virologista, existem algumas doenças que não vão nos acometer porque nós não temos a chave, né, para fazer conexão com esse vírus. E aí a gente tem que entender que nós estamos expostos não só ao Covid, como uma série de outras doenças também, e que a gente vai em volta todo dia imune. A gente tem que ter uma percepção de que estamos indo trabalhar, nós estamos indo passear, estamos indo para um trabalho que faz parte da nossa vida, ninguém está indo lá para poder se divertir, fazer a nossa parte, e aí de resto, irmã, é confiar em Deus de verdade e colocar nele a nossa confiança. Para de ficar pensando em coronavírus o tempo todo. Eu sugiro às pessoas que pararem de ficar vendo noticiário. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão acamadas, quantas pessoas deram positivo, quantas pessoas foram testadas. A gente tem que, como diz Paulo, tudo que é útil, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, nesse momento, eu sugiro à irmã que vá com muita gratidão no coração por ter um trabalho, por muita gratidão a Deus por poder participar desse momento e ajudar pessoas, e não ficar encucada de que vai ficar doente, de que vai pegar uma doença, de que vai contaminar sua família. A nossa mente precisa comandar o nosso corpo, as nossas ações nesse momento, e temos que escolher bem os nossos pensamentos. Obrigado, minha irmã. E eu vou então para a nossa última pergunta, tá? A nossa última pergunta, devido ao horário, é a pergunta do Rodrigo Menezes. O Rodrigo Menezes, ele colocou aqui no seu texto
tudo que você explicou, da ressignificação e tudo mais. E ele está fazendo uma pergunta agora em relação ao futuro, né? Gostaria que você falasse um pouco de como podemos nos preparar para o retorno com as nossas atividades que realizávamos antes desse isolamento social. Então, em relação ao futuro, para o retorno às nossas atividades. Se você desenvolvesse algo sobre esse ponto. Bem, falar sobre o futuro não é muito minha praia, não, porque eu não sou Madame Mim, né? Não tenho uma bola de cristal. Mas eu posso dizer que nós todos vamos sair dessa pandemia diferentes, mais cautelosos. Uma coisa que eu estava ouvindo, né, uma coisa bem interessante, que o brasileiro ele é o terceiro consumidor em materiais de higiene no mundo, mas que o brasileiro lava pouco a mão. Eu acho que uma das coisas que vão ficar marcadas na nossa mente agora é que a gente precisa lavar a mão. E a gente vai retomar o trabalho, mas talvez mais cautelosos, mais preocupados, talvez mais sensatos. E a gente vai reaprender algumas coisas. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Nós vamos reaprender a lidar melhor com a forma como fazemos com o nosso corpo, com a nossa higiene, porque uma parte dessa doença é ligada muito a essa questão do contato das mãos não lavadas, né? Eu acho que a gente vai aprender a trabalhar melhor nossa higiene, nosso corpo, nosso cuidado, nossa forma de lidar com as pessoas e vamos reaprender uma rotina diferente. Aí essa rotina diferente vai se tornar uma rotina comum, porque tudo que você começa a repetir durante ao longo do tempo torna-se comum. Então não vai ter nada de muito novo, não. Talvez o que vá mudar são as relações de trabalho em relação a salários. Talvez eu estava lendo no noticiário que os jogadores do PSG, inclusive o Neymar, vão ter redução de salário de 50%. Eu acredito que o mundo vai fazer uma nova invenção econômica, o que para nós aqui no Brasil não é uma coisa muito boa, porque os salários aqui já são muito baixos, né? Mas eu acredito que o que deve haver é uma adequação econômica. Agora, o que diz respeito à nossa vida pessoal, como cristãos temos que confiar em Deus e vamos reaprender uma nova forma de convivência, talvez para melhor em relação à higiene e talvez um pouco mais sofrido e difícil no aspecto econômico. E aí é esperar para ver. E sobre o futuro, a gente precisa colocar nossa confiança em Deus. Amém, minha irmã. Muito obrigado pela resposta. Vou destacar aqui mais alguns irmãos que estão participando conosco: Eunice, Sônia, Ana Maria Gonzaga, Betel Gráfica, Cleonice Costa, Amélia, cadê? Luz Fonseca também respondendo aqui. Fabiano França, ele também aqui interagindo e dizendo que realmente não abraçar no momento é uma declaração de amor. Né? Então, realmente, é uma declaração de amor nesse momento para evitarmos o contágio dos nossos entes queridos. Solange Siqueira, enfim, os irmãos estão participando, eu agradeço pelos irmãos que estão assistindo, interagindo, compartilhando, curtindo, colocando seus comentários aqui, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês que estão acompanhando aqui a nossa live, cuidando das emoções nesse período de isolamento social, live aqui da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E eu queria, então, nesse momento final, mais uma vez, agradecer a nossa irmã Miriam, que nos possibilitou aqui um grande conhecimento, né, tanto nas áreas das emoções, práticas, enfim, um grande conhecimento aqui foi compartilhado, que com certeza vai somar na nossa caminhada, vai somar na nossa vida, vai edificar a nossa família, a nossa casa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite de forma tão gentil para partilhar o seu conhecimento conosco. Obrigado mesmo, fui muito abençoado por você aqui nessa noite. Eu deixo também aqui um abraço para o nosso presidente da Convenção Batista Carioca, nosso pastor Walter. Deus abençoe também, meu irmão, um abraço para você, tá bom? E muito obrigado, minha irmã, pela sua disponibilidade nesse período. Então, eu passo para você para as palavras finais que você queira falar, e em seguida a gente vai estar encerrando a nossa live, tá bom? Deus abençoe, minha irmã. Olha, eu que agradeço, eu acho que esse é um momento muito importante. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade enorme de compartilhar o nosso conhecimento. Nós fomos chamados para fazermos exatamente isso. Eu aprendi recentemente, eu não sabia, que quando Jesus nos comparou a sal, não é o sal de salgar, mas o sal de não corromper. Porque o sal ele tinha a utilidade do sal era não deixar a carne estragar. Então, nós estamos aqui para não deixar as coisas estragarem, né? Então, nós fomos chamados para ser sal, para não se corromper e para ajudar que a carne da humanidade, né, não se estrague. Então, nós fomos chamados para permanecer, para ser sal, para ser luz. E eu agradeço a oportunidade e o convite e me sinto muito honrada
e vamos por aí, andando por aí no Andaraí. Um abraço para os irmãos. Amém. Muito obrigado, minha irmã. Deus a abençoe. Assim a gente está encerrando a nossa live de hoje. Tivemos aqui a presença da Miriam Ribeiro, que nos abençoou muito aqui com seu conhecimento, cuidando das emoções nesse período de isolamento social. E semana que vem, às 18 horas, teremos uma nova live. Então, marque aí na sua agenda, 18 horas, domingo, para assistir a live aqui na página do Facebook da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E 19 horas, a gente estará compartilhando a ordem de culto para você não assistir, mas para você prestar culto ao Senhor na sua casa, e também estaremos partilhando a mensagem dessa noite para o seu culto da noite no lar, tá bom? Que Deus a todos abençoe e fiquem na paz.